No segundo episódio da série especial Ana Lídia 50 anos de mistério, você vai saber o que aconteceu com os suspeitos do sequestro, estupro e assassinato da menina Ana Lídia. E como um caso que chocou os moradores, de Brasília, chamou a atenção aí do mundo para a recém-inaugurada capital do país. 50 anos depois, não tem solução. Um caso marcado pelo silêncio, o sumiço de provas e a impunidade. A reportagem é dele, Paulo Vitor, nosso querido Tatuzinho, e agora, na tela. O caso Ana Lídia refere-se ao assassinato de Ana Lídia Braga, um crime cometido no Brasil na década de 1970, mais especificamente em 1973. Está sepultada no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. A família de Ana Lídia morava no bloco da Asa Norte, em Brasília. Na época do crime, tinha 7 anos quando a sequestraram do colégio Madre Carmen Salés, onde foi deixada por um amigo dos pais às 13h30 de 11 de setembro de 1973. Esse caso entrou para a lista de crimes não solucionados do famoso ano de 1973, onde outros casos aconteceram de forma semelhante ao de Ana Lídia. Vocês podem conferir nos cards ao final do vídeo. Depois que foi deixada na porta da escola, alguém já esperava Ana Lídia, porque a criança não chegou a entrar no colégio. De acordo com um funcionário da escola, ela foi abordada por um homem alto, loiro, de cabelos compridos, que vestia blusa branca e calça verde-oliva. Os dois deixaram a escola. Quando a empregada da família foi buscar Ana Lídia na escola, descobriu que ela não havia entrado no prédio. Os pais procuraram a polícia. Porque ela tem a orientação, o sentimento dos pais, e não iria sair com outra pessoa, não são conhecidos. Na mesma noite, o delegado que investigava o caso recebeu uma ligação. Um homem dizia que estava com Ana Lídia. O suspeito pediu 2 milhões de cruzeiros para liberar a menina. No dia seguinte, uma carta apareceu em um supermercado que funcionava ao lado do condomínio onde a família de Ana Lídia morava. O gerente entregou a carta para a polícia. Nela, os supostos sequestradores pediam um resgate de 500 mil cruzeiros. O resgate não chegou a ser pago. De acordo com policiais que participaram das investigações, não foi feita perícia na carta e as digitais não foram coletadas. A menina foi torturada, violentada e morta por asfixia. Segundo os peritos que analisaram seu corpo, a morte teria ocorrido na madrugada do dia seguinte. Seu corpo foi encontrado por policiais em um terreno da UNB às 13h de 12 de setembro. Estava semi-enterrado numa vala, próxima à qual havia marcas de pneus de moto e 2 camisinhas, indícios que com facilidade poderiam levar os investigadores aos culpados do crime. Existia esse prédio, não existia aquele outro prédio no fundo, isso aqui era completamente deserto. A cena era muito triste e indicava o quão bárbaro foi o ato, já que a menina estava nua, com marcas de queimaduras de cigarro pelo corpo e com os cabelos cortados. O que mais me chocou foi na hora que eu encontrei o corpo, que eu me deparei com o corpo da criança. É um quadro triste. Eu tive que respirar fundo. Esse caso chamou a atenção não só pela brutalidade do crime com a menina, mas também por diversas falhas da perícia e da investigação policial. Os militares disseram na época que grupos a serviço da subversão, que aproveitaram a ocorrência para lançar acusações falsas e desgastar nomes de figuras do atual governo. Um suspeito chegou a pedir 2 milhões de cruzeiros para libertar a criança. Mas Ana Lídia, que hoje dá nome a um espaço infantil no parque da cidade, foi encontrada morta e com sinais de violência sexual. Depois de algumas ligações com pistas e interrogatórios, a investigação chegou aos suspeitos do crime. O próprio irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, que, junto à namorada, Gilma Varela de Albuquerque e o traficante Raimundo Duque, teria vendido a menina a outros traficantes. O objetivo seria tirar dinheiro do pai de Ana Lídia, um funcionário público. As investigações apontaram que Álvaro era o principal suspeito de ter buscado a menina na escola. Ele correspondia à descrição dada sobre o homem que saiu com Ana Lídia do colégio.
Ainda pesavam sobre ele acusações de envolvimento com drogas e a suspeita de que teria dívidas com traficantes. Outros suspeitos também foram investigados, como alguns filhos de políticos e importantes membros da alta sociedade brasiliense. Durante as investigações, Álvaro confessou ter consumido maconha 3 vezes e revelou que pediu dinheiro emprestado ao pai e aos amigos para pagar um aborto de uma namorada, que estava grávida. Na delegacia, um funcionário do colégio onde Ana Lídia estudava confirmou que Álvaro era o rapaz que havia retirado a menina da escola. Mesmo chegando a um desfecho, em busca dos suspeitos, curiosamente os culpados nunca foram apontados, e o caso Ana Lídia tornou-se mais um símbolo da impunidade durante a ditadura militar. Em 1974, por ordem da censura, o caso não foi mais divulgado pela imprensa. Foi quando surgiram os nomes de Alfredo Buzaide Jr., filho do então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e de Eduardo Rezende, filho do senador Eurico Rezende, na época líder do governo. As investigações apontaram que Ana Lídia foi levada ao sítio do então vice-líder da Arena no Senado, Eurico Rezende, em Sobradinho. Testemunhas disseram que à noite, Álvaro e a namorada saíram e deixaram a menina com Alfredo Buzaide Jr., Eduardo Ribeiro Rezende, filho do senador, dono do sítio, e Raimundo Lacerda Duque, conhecido traficante de drogas de Brasília. Quando voltaram ao sítio, encontraram Ana Lídia morta. Como o principal suspeito era o filho do então ministro da Justiça Alfredo Buzaide, uma controvérsia formou-se em torno do caso. Num momento da história nacional em que a ditadura militar brasileira controlava as investigações que lhe diziam respeito, não houve seguimento nem rigor nas investigações. E o pior, houve também uma grande passividade por parte dos próprios familiares de Ana Lídia. A força do poder dominante, para sufocar a divulgação do assunto, pode ser medida por um episódio citado por Javier Godinho em sua obra A Imprensa Livre. A polícia não teve a necessária autoridade para fazer isso. Poderia ter feito. Agora, você, naquela época, chamaria o filho do ministro da Justiça para colher material visando um exame desse tipo? Dificilmente, né? Ninguém pode dizer nada de ninguém. Não tem prova, tem um calhamaço de ouviu fulano, ouviu cicrano, ouviu não sei quem. Por que ouviu-se quem? Qual a razão? Cadê? Não há conexão entre nada, as pontes foram quebradas. Em 20 de maio de 1974, jornais, rádios e estações de televisão do país receberam o seguinte comunicado do Departamento de Polícia Federal. Abre aspas. Depois de 13 anos da execução do crime, o processo foi reaberto por surgirem novidades sobre o assassinato. A repórter Mônica Teixeira, da Vídeo Abril, garantiu ter testemunhas que poderiam provar que o autor do crime era o filho do ex-ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e que, apesar da imprensa ter noticiado que ele havia morrido num acidente, 2 anos após o crime, Mônica garantiu que ele ainda estava vivo em 1985. Mais uma vez, fatos estranhos aconteceram. Algumas das testemunhas simplesmente morreram após serem intimadas a depor e não foi imediatamente permitida a exumação do corpo, sendo o processo novamente fechado por suposta falta de provas. Fecha aspas. Em 1986, após um ano do pedido inicial, a exumação do corpo de Alfredo Buzaide Jr. foi autorizada. Porém, por engano ou descuido da polícia, o corpo exumado foi o de Felício Buzaide, avô do acusado, falecido em 1966. Após uma segunda tentativa, um segundo cadáver, supostamente de Alfredo Buzaide Jr., foi entregue ao IML. Por algum motivo não explicado, os dentes do cadáver estavam removidos, impossibilitando o reconhecimento por arcada dentária. Infelizmente não havia testes de DNA na época. Mesmo assim, em julho de 1986, o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente de Alfredo Buzaide Jr. Até hoje não houve um desfecho para o caso, e ninguém foi punido pelos crimes. Em homenagem à menina, uma região do chamado Parque da Cidade, próximo à entrada do setor hoteleiro sul, em que estão instalados diversos brinquedos, passou a ser denominado Parque Ana Lídia. Pelas circunstâncias de seu martírio, seu túmulo é um dos mais visitados no cemitério da cidade, sendo cultuada por devotos que creem em milagres concedidos pela menina, agora considerada santa. Os 3 suspeitos podem não terem sido punidos pela justiça, mas tiveram um fim horrível. Alfredo Buzaide Jr. foi morto em 1975 em um grave acidente de carro. Eduardo Ribeiro Rezende cometeu suicídio em 1990 e Raimundo Lacerda Duque morreu em 2005 vítima de complicações decorrentes do alcoolismo. O caso Ana Lídia completa 50 anos de tristeza e mistério.
Infelizmente, entrou na lista de casos não solucionados da época, contribuindo para uma amarga sensação de injustiça e conivência das próprias autoridades e alguns familiares. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!